nós vamos ter mais vontade, mais sede de ouvir a palavra de Deus. E quando chegarmos em um ponto, irmãos, que a igreja estiver cheia, aí vocês vão dizer assim, ó, estamos nos tornando espirituais. Porque não existe espiritualidade sem a palavra, né? Pode vir pulando, pode vir saltando, pode vir fazendo o quê? Mas sem a palavra só é, irmãos, pataquada, né? Não é nada de coisa séria, né? Mas quando nós estivermos todos, irmãos, desejosos, porque isso, irmãos, acontece nas cidades grandes, né? Você pode ir num culto de ensino na igreja, eu de onde eu vim era assim, né? De terça-feira, vai terça-feira também, a casa não cabia, né? Porque vinha todas as congregações, né? Vinha todo mundo, né? Então o culto de ensino é um culto mais amado da igreja, né? Porque é o culto da palavra de Deus, né? Aprender, crescer, né? Então eu tenho ainda sonho que vamos chegar ainda a uma espiritualidade de desejarmos de coração a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo, irmãos, de número 16. Nós vamos hoje estar falando, irmãos, sobre um tema que eu tenho me preocupado nesses últimos dias, irmãos, que é doutrinas bíblicas, né? Eu vi um pastor, irmãos, falando uma coisa numa pregação, e eu coloquei no meu coração como uma verdade. Ele falou, ó, nos últimos tempos só vai subsistir quem tiver firmado na palavra. Quem não tiver, não vai conseguir, irmãos, ficar no Evangelho, não vai conseguir, né? Vai, né, ter a sua fé abalada, vai, né, como nós estamos vendo, né, o esfriamento. Ele falou assim, só vai permanecer quem tiver com a sua fé, irmãos, alicerçada na palavra de Deus, né? Então eu tenho me preocupado muito, né? Até eu falei para o pastor Carlos esses dias, né? Eu vejo poucas pessoas, irmãos, defendendo o Evangelho, né? Nas redes sociais, né? Eu vejo poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, né, defendendo. Tanta heresia, tanta coisa errada, mas ninguém defende, né? E nós precisamos aprender para começarmos a defender, né, as doutrinas bíblicas. Diz assim ao texto 3:16: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Amém. Vamos poder sentar? Glória a Deus. Doutrina bíblica. Doutrina bíblica. E hoje, irmãos, eu vou aqui no decorrer do culto, eu vou colocar aqui no Data Show, irmãos, o pastor Carlos vai colocar aqui as doutrinas das Assembleias de Deus, no que cremos, né? No que cremos. Então nós vamos estar hoje, é um estudo assim, irmãos, bem aproveitado. Presta atenção, irmãos, não tira a sua atenção, fique aqui para nós juntos aprender, né? Quando nós falamos doutrina bíblica, né? O que é doutrina bíblica? Primeiro, irmãos, a palavra doutrina quer dizer ensinamento bíblico. A gente fala doutrina, né? E às vezes a gente não sabe diferenciar o que é doutrina e o que é costume. E às vezes a gente fala, mas isso aí é doutrina, e às vezes não é doutrina, às vezes é um costume da igreja, né? Então nós temos que aprender a diferenciar, né? Doutrina, irmãos, o que é doutrina? É um conjunto de verdades bíblicas fundamentadas
salvação, né? O costume não salva, né? O costume, irmãos, é temporal, é local e temporal. O costume muda, a doutrina não. A doutrina, irmãos, é em todo mundo, né? A doutrina, em qualquer lugar que você for, é os mesmos ensinamentos, os mesmos fundamentos, porque não muda, é imutável, né? Então, doutrina é um conjunto de verdades bíblicas fundamentais para a vida cristã, né? Sem ela nós não conseguimos viver. Então, por exemplo, né? Você não pode negociar, irmãos, os princípios bíblicos. Você não pode negociar. Ele é fundamental para a sua vida, é fundamental para a sua salvação. Sem as doutrinas bíblicas, não tem como nós se salvar, né? Porque são é o fundamento, né, de uma fé. É como se você fosse construir uma casa e você precisasse colocar essa casa sobre uma base sólida. E o que é isso? É os ensinamentos doutrinários da fé cristã, né? Então você vai firmar a sua vida em cima de quê? Em cima, irmãos, das doutrinas bíblicas. Jesus falou: uma fé aí vai vir, irmãos, chuvas, vai vir temporais, mas vai bater sobre essa casa, mas essa casa não cai. Por quê? Porque ela está fundamentada, irmãos. Ela tem fundamento. Ela não está fundamentada em teorias humanas, em pensamentos. Ela não está fundamentada, irmãos, em ideias. Não, ela está fundamentada, irmãos, na palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. E Cristo é uma rocha, irmãos, para nós, né? Então, né, nós não. Se você tomou uma decisão de seguir Cristo, agora, irmãos, você tem que aprender os fundamentos. Tem que aprender os fundamentos para você construir a sua casa, né? A Bíblia diz: tem pessoas que estão construindo a sua casa sobre a areia. E o que vai acontecer? Quando vir a luta, quando vir os problemas, a casa vai cair, porque ela não tem fundamento, ela não tem uma base sólida, né? Então, irmãos, hoje eu quero que vocês hoje, né, esteja convicto de que a sua casa está sobre um fundamento firme, né? Não é a Assembleia de Deus, não é a placa da igreja, mas é sobre Cristo, sobre, irmãos, ensinamentos bíblicos, né, fundamentais para a nossa vida, e nós seguimos. Toda religião possui, irmãos, doutrinas fundamentais para apoiar o seu sistema religioso, né? A diferença das religiões para a igreja é que a igreja, irmãos, fundamentou a sua vida nas doutrinas bíblicas, né? Então, se perguntar para um cristão qual é o seu primeiro fundamento, né? Ele vai dizer: ó, a palavra de Deus é a minha única regra de fé e prática. Eu não sigo a ninguém, não sigo a nada. A Bíblia para mim é a minha única regra de fé e prática, né? Isso para mim é uma doutrina, é um fundamento, né? Então, irmãos, tem pessoas que qualquer gente que chegar, falar alguma asneira, ele vai seguir. Mas, irmão, e a palavra? Não, a palavra, né? Não. Para nós que é cristão, que somos, irmãos, estamos indo para o céu, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Por isso que eu li esse texto, dizendo: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, toda a Escritura, e ela, irmãos, apta, ela é útil para, irmãos, para quê? Para o ensino, para a repreensão. Tem gente que fica bravo, né, quando é repreendido, mas a Bíblia é para isso. A Bíblia não é para massagear ela. A Bíblia, irmãos, ela serve, né, para repreender também. Ela também repreende. Então ela é útil para o ensino, para a repreensão,
para correção, né? E para educação. Não tem gente mais educada, irmão, do que uma pessoa que estuda a Bíblia, que está fundamentado na palavra de Deus. Você vai ver isso. Ele vai mudar, porque a Bíblia é apta para isso, ela é útil para isso. E também, quando nós, irmãos, estamos com a nossa vida fundamentada na Bíblia, nós nos tornamos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É aquela pessoa que não necessita ser repreendida, né? Porque se você precisar ser repreendido toda hora, você vai virar uma criança, um menino, né? Você não tem fundamento. Não dá, porque a Bíblia, irmãos, ela nos torna irrepreensível. Nós aprendemos a obedecer, nós aprendemos a seguir, nós aprendemos, irmãos, as coisas, e nós queremos fazer as coisas certas. Então não tem necessidade de ninguém nos repreender. Não tem ninguém necessidade, né? Está tendo um culto aqui. Aí eu falo para o irmão Zé, sai lá fora, irmão Zé, e repreende as pessoas que estão aí fora conversando, que são crentes, que vivem aqui dentro. A pessoa faz isso uma vez, aí segundo culto a mesma coisa, terceiro culto a mesma coisa. Então essa pessoa não tem fundamento, ele não aprendeu as coisas ainda. Porque quando a gente aprende, aí, irmãos, a gente segue. O fundamento já está com a gente, né? Nos tornamos irrepreensíveis. São pessoas que não precisam estar repreendendo, falando, reclamando. Agora, tem pessoas, irmãos, que por ser criança, você repreende hoje, repreende amanhã, repreende outro culto, a mesma coisa, ele nunca vai mudar. Porque ele não cresce nunca, não muda nunca. Então, irmãos, vamos lá, né? Temos as doutrinas bíblicas e as não bíblicas, né? As doutrinas bíblicas fundamentam a igreja, as não bíblicas fundamentam heresias, seitas, heréticas. Então, irmãos, Jesus vai salvar a igreja. Ele vai salvar a igreja. Ele falou: os que me amam guardarão a minha palavra, guardarão os princípios fundamentais da fé cristã, né? E você vai ver isso, irmãos, que Paulo combateu muito contra os falsos ensinos, né? Hoje, irmãos, está na moda. Cada um que chega, cada um, irmãos, que às vezes começa a ter fama, quer implementar alguma coisa no Evangelho, quer colocar alguma coisa, alguma ideia, algum irmão. Nós não precisamos, nós temos já, irmãos, elementos fundamentais, né, da nossa fé cristã, e não precisamos de mais nada. Há uma diferença, irmãos, entre doutrina e costume. Eu queria que vocês, irmãos, tivessem isso na sua mente bem claro, né? Doutrinas são fundamento. Costume, irmãos, é algo que, irmãos, todo lugar tem. Todo lugar tem. Eu, às vezes, eu vou em algum lugar e eu vejo uma plaquinha na grama: não pise na grama. Eu não chego lá e fico questionando por que não pode pisar na grama. Eu tenho uma pessoa sensata e falar: aqui é a regra do lugar. A pessoa que plantou a grama e quem cuida da grama não quer que ninguém pise, né? A gente, irmãos, somos pessoas obedientes, né? Você vai em um condomínio, vai na praia, alugou um apartamento. Qual é a primeira regra? É chegar e procurar saber qual é a regra do lugar, qual é o costume, né? Então, a piscina só pode usar até 6 horas. Ah, mas eu quero usar até 8. Não pode. E tem regra. Não pode ligar som alto depois de tal horário. Se você ligar som alto e alguém chamar a polícia, você responde. O condomínio não responde. Então, irmãos, isso é o costume. O costume, se nós for para qualquer outra igreja, vai ter o costume. Cada igreja vai ter o seu costume. Se você for para Deus Criador, tem um costume. Se você for para a Congregação do Brasil, tem um costume. Se você for, né, para a Igreja Católica, tem um costume da Igreja Católica. Se você for para qualquer igreja, você vai ver que você tem um costume para a adaptação dos membros, né? Isso é o costume. E isso, irmãos, é uma forma de a gente viver de forma
forma, né? É o costume. Agora, irmãos, o costume não leva ninguém para o céu, não é para salvar. As pessoas pensam que nós, da Assembleia de Deus, nós confundimos doutrina com costume. Não, nós temos bem claro, né? A igreja ensina muito bem sobre isso. A igreja ensina, né? Nós não temos confusão na nossa mente sobre doutrina e costume. Não, nós sabemos diferenciar muito bem, né? E entendemos que a doutrina gera bons costumes. O costume não gera doutrina, mas a doutrina gera bons costumes, né? Então, a gente, irmãos, tem isso bem definido. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 8 e o 9, irmãos. Quem achar aí? Mateus capítulo 15, o versículo 8 e o 9. Este louvor a mim nos seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Aqui, irmãos, Jesus está falando, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, né? Na Assembleia de Deus, irmãos, não tem nenhuma doutrina que são preceitos de homem. A gente, irmãos, a nossa igreja, o ano passado, irmãos, juntou todos os teólogos, juntou no Brasil inteiro, fez uma comissão para analisar, né? Para estudar, e aí, irmãos, veio a confissão de fé, né? É aí novo, né? Por quê, irmãos? Porque a igreja, irmãos, tem a total convicção. Porque, irmãos, a doutrina é incontestável. A doutrina, ela é incontestável. Em qualquer lugar, no mundo inteiro, ninguém vai contestar a doutrina, porque ela está fundamentada na Bíblia. Então, irmãos, nós temos consciência que nós, da Assembleia de Deus, não temos nenhuma doutrina, que, irmãos, foi refutada, ou que alguém, irmãos, falou isso aí está na Bíblia. E não, todas as doutrinas, irmãos, foram fundamentadas, né? Elas foram, irmãos, estudadas, elas foram, irmãos, passadas, irmãos, por crivos, né? Irmãos, e os pais da igreja atual, né? Os grandes mestres, né? Irmãos, eles, irmãos, estão dispostos a dizer: se alguém possa refutar, então se levante, mas não tem nenhuma refutação. Então, irmãos, nós estamos, irmãos, fundamentados na Bíblia, não em pensamentos, né? Então, se nós criar aqui, né, igual criar uma doutrina, né, como eu tenho visto aí pessoas ensinando, o sábado é o selo de Deus, né? Aí, irmãos, isso aí é uma doutrina herética, porque o selo de Deus é o Espírito Santo, não é um dia. Aí vai contra, aí a gente levanta e refuta, a gente levanta e, né, porque não está errado, não está na Bíblia, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala isso. Aí você pode se levantar e defender, né? Agora, irmãos, levantar, nós vamos falar aqui daqui a pouco, vamos mostrar para os irmãos toda a nossa doutrina, o que nós cremos. Eu tenho aqui, tirei 5 cópias aqui. Depois, se tiver alguém interessado, quiser levar para sua casa, você pega comigo, né? Que aqui, em que cremos, né? Está aqui nossas doutrinas. Nós só temos 16 doutrinas, só temos 16 fundamentos, que são, nós entendemos assim, irmãos, que são uma construção aqui, para sustentar essa construção aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então foi preciso colocar colunas para sustentar. E aí, irmãos, a igreja colocou 16 fundamentos, né? Para sustentar, né? De sustentação para a sua fé, né? Então são 16 estacas, 16 alicerces,
né, que fundamenta a nossa doutrina, né? Então há uma diferença. Então nós não temos, irmãos, né? Se os irmãos algum dia, todo mundo tem o direito, quiser refutar doutrina, alguma doutrina, os irmãos estudam, vê, né? A gente, irmãos, estamos dispostos, né? Irmãos, se alguém se levantar para refutar, ou alguém falar para o irmão, está errado isso aqui, os irmãos, né, estão no direito de questionar, né? De questionar, porque são 16 fundamentos que a gente acredita. Sem esses fundamentos, eu não serei salvo. Esse aqui, irmãos, é no que nós cremos para ir para o céu, não é para ficar aqui na terra, não é para nós ser crente, não é para nós, não, é para nós ir para o céu. São fundamentos para nós ir morar no céu. Então há uma diferença, né, entre doutrina e costume. A doutrina gera bons costumes, mas o costume não gera doutrina. A gente tem consciência bem disso, não confundimos, né? Temos claro, eu quero que os irmãos também estejam claros, o que é um costume, o que é uma doutrina. Nós temos os nossos costumes, que entendemos que são bons costumes, né? Por exemplo, né? Nós não temos hábito de adquirir bebida alcoólica, né? E falar assim, isso aí é uma doutrina? Não, isso é um costume da igreja. A igreja não lança mão de algo. Você vai ver que vai ter algumas igrejas que vai dizer, os meus membros podem beber, eles não podem ficar bêbados, se embriagar, mas aqui o membro ele pode beber. E aí, né, fica a critério, porque, né, já teve tempo, né? Então alguns costumes que é adotado, né, como não andarmos de short na rua, né, porque principalmente os obreiros, então são costumes que a igreja adotou, né, adota, né, o homem não tem cabelo crescido, né, então alguns costumes que a igreja adotou, né. Adotamos o costume de não termos barba. Pastor, mas ter barba é pecado? Não, ter barba não é pecado, né? Mas o costume da igreja que você está, ela adotou o costume de nós não usar barba. Pode ser que um dia mude, né? Porque o costume é temporal, né? Adotamos alguns costumes. Então assim, eu falo assim, isso aqui é doutrina? Não, eu tenho que ter na minha mente claro, isso não é doutrina, isso é um costume da igreja, né? Isso é um costume da igreja, não é uma doutrina, é um costume da igreja. Então a igreja adotou alguns costumes, né? E esses costumes a gente pensa que são bons costumes, né? Andar decente, andar moral, não andar, né? Então alguns costumes a gente adotou na nossa igreja, que defendemos como uns bons costumes, né? Às vezes tem pessoas até que criticam, né? Mas terno, né? Tem a ver terno, mas é o costume da igreja. A igreja adotou esse costume, né? Se você for em uma igreja, né, talvez o pastor não deixe nem se receber do púlpito sem o terno, porque a igreja tem um costume, ela adotou o costume de os obreiros usar o terno, né? Então a gente não vai pregar em outra igreja, não vai pregar em outro campo, não vai em outro lugar, a gente vai, né, respeitando o costume, que é o costume da igreja, né? Então adotamos o costume, né, de não usarmos joias, né? Então o homem não usa brinco, a mulher não usa brinco, né? Esse é um costume. Isso é doutrina, pastor? Não, isso não é doutrina, isso é um costume. Isso temos de bem definido, é um costume. O costume é temporal, né? E local também. O costume vai mudar, a doutrina não muda, a doutrina é imutável, ela não muda, né? Então nós vamos ver isso nessa noite. Então não vamos confundir doutrina com costume, né? Nós temos os nossos costumes, em todo lugar tem. Você pode observar, irmão, que até casa tem os seus costumes. Na casa, hora de dormir, né? Tem casas que tem o costume das pessoas
sapato, né? Tem que tirar o sapato para entrar. Isso é costumes que a gente adota, as pessoas adotam. O sapato lá na rua, pisa, sai muita bactéria dentro de casa, não quero mais que entre na minha casa com um sapato, deixa o sapato lá fora. É um costume que as pessoas adotam. O pastor diz, mas é pecado andar com sapato? É pecado andar sem sapato? Não, filho, isso aí não é costume, isso aí é do local temporal, né? E a gente vê, se você hoje for, né, no meio dos índios, você vai ver lá as indígenas que são evangélicas sem camisa, com o seio lá de fora, e dentro da cultura não tem problema. Por quê? Porque o costume deles é aquele ali. Onde a gente for, a gente respeita, irmãos, o costume. Onde a gente for, a gente respeita a cultura, né? Então a gente não tem dificuldade com essas coisas, né? Somos seres adaptáveis, seres também respeitáveis, sabemos respeitar, né? Cada lugar, né? Sabemos, né, nos comportar e não temos dificuldade com o costume de ninguém. Então, esse negócio das pessoas ficarem, né, questionando o costume de A, costume de B, não tem problema. Cada um de nós somos adaptáveis, né? Às vezes você vai trabalhar numa firma e, como eu já trabalhei em empresa, que não permite as pessoas de bermuda, não permite. Aqui não entra, de bermuda não entra, é o costume da empresa. E a gente, irmãos, respeita, né? Já trabalhei em empresa que não podia também, né, usar joia na empresa. Todo mundo respeitava. Então o ser humano, ele é adaptável e está disposto, irmãos, a viver em qualquer cultura e respeitar os lugares, né? Se você for para os países da Europa, né, aqui o costume lá, se você jogar um papel no chão, você recebe uma multa, né? Aqui no Brasil, o cara joga cama, joga sofá no meio da rua, né? Não está nem aí, porque não tem a cultura de limpeza, né? A cultura de o cara vem no carro e pega o lixo e joga no lixo, né? Uma sacola de lixo, onde caiu, não tem cultura de limpeza. Mas nos países, né, da Europa, se você jogar um papel no chão, né, vem lá a multa. O rapaz, ele pega na multa na hora, de multa, $15, né? $15, meu Deus. Mas por quê? Porque você jogou o papel no chão. Ele não pode, né? Passar fora da faixa também não pode, né? No Brasil, né, corre para lá, pula por cima de viaduto, pula por cima, né? Não tem, né? Então é o costume é isso. Estão entendendo, irmãos? Se eu falar também aqui, irmão Paulo, e vocês não entenderem, né? Então, eu estou falando do que é costume. Então, costume não é doutrina, né? Esse dia até, uma pessoa falou, a doutrina da minha igreja é orar com a cabeça coberta. Eu falei, não, filho, isso não é doutrina. Isso é o costume da igreja. A gente respeita, cada igreja tem seu costume, mas isso aí não é doutrina. Não está na Bíblia isso. Em lugar nenhum como doutrina, né? Então, tem coisa, irmãos, que não é uma doutrina, né? E também, uma coisa também que nós não podemos falar, irmãos, falar assim, ó, cada igreja tem a sua doutrina. Isso é falta de entendimento, irmãos, né? Isso aí é falta de... Você já vai ver que a pessoa não tem entendimento nenhum. Cada igreja tem a sua doutrina. Não, a doutrina é única. Quem quiser ser igreja tem que ter a doutrina da Bíblia. Quem não tiver a doutrina da Bíblia não é igreja. Então a doutrina é uma só para todas as igrejas que quiser ser igreja. Porque nós dizemos assim, ó, tal igreja é uma seita, porque essa igreja não está fundamentada na Bíblia, né? Então tem algumas igrejas que não estão fundamentadas na Bíblia, não tem doutrina bíblica. Então essas igrejas, irmãos, elas são denominadas seitas. Tem algumas seitas que são heréticas, tem algumas seitas que são seitas com erros doutrinários, que tem coisa na Bíblia que eles não estão negando, e tem igrejas que pregam seitas demoníacas, como negar Jesus como Deus. Isso aí é uma doutrina de demônio, né?
uma pessoa que nega que Jesus não é Deus, aí, irmão, você não pode dizer, é uma igreja. Não, é uma seita demoníaca, é uma seita herética, né? Então tem uma igreja que fala que o Espírito Santo não é Deus. Aí, irmãos, é uma seita herética, não é igreja. Então, o que é uma igreja? Igreja são pessoas que têm um fundamento, irmãos, que seguem as doutrinas bíblicas, né? E você vai ver isso, irmãos, em Atos, né? Eu já li aqui para os irmãos esse texto de Atos 2:42, esses dias agora, um bocado de vez, para os irmãos memorizar. Atos 2:42, e a igreja primitiva. Como é que os irmãos viviam? Eles viviam em comunhão, eles viviam com singeleza de coração, todos os dias se reuniam no templo, eles viviam em oração, e eles guardavam a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a mesma que nós seguimos, né? Que é as doutrinas fundamentais que, né, foram ensinadas, que formou, irmãos, a Bíblia, fechou a Bíblia, né? Foi selada, não pode se acrescentar, não pode tirar. Maldito que coloca e maldito que tira, porque a Bíblia está completa, não cabe mais nada. Se você colocar alguma coisa na Bíblia, você será um herege, você será uma pessoa, irmão, porque a Bíblia não pode colocar mais nada. Nós temos que seguir o que está escrito nela, porque já tem as doutrinas fundamentais para nós se salvar. Então, nós temos, né, também, irmãos, 3 tipos de doutrina, né? Temos a doutrina verdadeira, a bíblica. Temos a doutrina dos homens, que os homens criou, o ensinamento que sai daqui, da cabeça das pessoas, fizeram, e algumas com até textos bíblicos, mas que são refutáveis, que são, todo mundo vai dizer, isso é falso, isso não é verdadeiro, e não vai subsistir, vão bater até, né, tem algumas ainda que vão resistindo, mas está refutado com algo que é falso, que não é verdadeiro. E o que não é verdadeiro, todos nós podemos, irmãos, estar falando. Alguns exemplos de doutrinas, irmãos, fundamentais, né? Como eu já falei aqui, quer dizer, o que é uma doutrina? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso é uma doutrina. Isso não é. Mas e o livro de fulano? Não. Livro de ninguém, escrito de ninguém. O pastor, né? Mas o irmão Paulo teve uma visão, veio um anjo e falou com ele. Não, ninguém e nada. A pessoa, mas veio um profeta. Não, é só a Bíblia, só a palavra de Deus para nós. Nós não acreditamos, porque, irmãos, o apóstolo Paulo falou: se vir do céu um anjo e vos pregar outro evangelho, seja anátema, maldito. Então, a única coisa que nós cremos, então a Bíblia é uma doutrina. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o cristão. Tradição, não. Contos de fada, não. Profeta, não. Visão, não. Anjo, não. Só a Bíblia. Vocês creem assim, irmãos? Mas se alguém falar para vocês, não é assim, tem que ser assim, já vai seguir? Não, tem que olhar. Por que as pessoas têm medo de pastor? Pode observar, muitos têm medo de pastor, porque o pastor, ele sabe os fundamentos. Uma pessoa para ser pastor, ele tem que se formar. Ele tem que aprender todos os fundamentos da fé cristã. Ele tem que aprender. Então, irmãos, as pessoas têm medo. O seu pastor vai estar lá?
Não, você não está lá não, então. Né? Mas, irmãos, outra doutrina, justificação pela fé. Tem aí igreja que diz salvação pelas obras. A Bíblia diz não, salvação pela fé. Você crê em Jesus e você estará salvo. Você segue em Cristo e você estará salvo. A obra não salva. A obra não salva. Só a obra não salva. Quem salva é Jesus. Justificação pela fé. Vamos andar aqui, eu quero passar aqui as doutrinas bem rapidinho. 3 tipos de doutrina: bíblica, do homem e dos demônios. Agora, irmãos, eu estou numa igreja que é fundamentada na doutrina de homem. Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Por quê? Porque tem muita gente, irmãos, que por falta de entendimento, homens fundamentou ensinamentos, né? Como nós vemos aí, né? É doutrina bíblica, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode, irmãos. Está na Bíblia onde isso? É fundamento para a igreja hoje. Mas foi lá para o povo de Israel, eu tenho que seguir isso hoje. Aí, irmãos, não. Tem coisas, irmãos, que é bom você estar num lugar que tem fundamento, irmãos. Que tem fundamento, que as pessoas estão preocupadas em conduzir você para ir para o céu, irmãos. Não para ficar aqui. Para ficar aqui, tá bom, qualquer segmento, tá bom. Mas, irmãos, nós não queremos só um segmento para nós ficar aqui. Nós queremos um segmento que leve nós para o céu. Porque a nossa luta, irmãos, é para ser salvo. A nossa luta, irmãos, é para ser fiel a Deus. Então, irmão, é você estar num lugar que tem um fundamento, irmãos. O que é uma doutrina falsa? É um ensinamento, irmãos, fundamentado na pessoa, não na Bíblia. E tem muita, viu, irmãos? A semana que vem, eu vou estar aqui falando, irmãos, sobre doutrinas de homens, que tem muita doutrina de homens, e doutrina de demônios, que tem essas 3 doutrinas. A de Deus, que eu vou falar hoje, tem a dos homens e a dos demônios. E eu não posso, como cristão, seguir a doutrina de demônio, irmãos. Posso. Porque eu sei que se eu seguir a doutrina de demônio, eu vou cair, irmão, no mesmo abismo que o demônio vai cair. Então, eu tenho que me preocupar, irmãos, né? Eu tenho que me preocupar com as doutrinas bíblicas, né? Com a doutrina bíblica, doutrina de demônios. Abra a sua Bíblia, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1. 1 Timóteo 4 e 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e doutrinas de demônios. No fim dos tempos, alguns vão se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As dos homens são perigosas, mas a dos demônios, irmãos, é perigosa também, irmãos. Como é que eu posso, como cristão, seguir uma doutrina de demônio? Que o demônio está ensinando para mim. Eu rejeitar a Bíblia e seguir o demônio? Eu sou crente, sendo cristão. E muitos cristãos estão assim, irmãos. Muitos cristãos. Muitas pessoas que acreditam são piedosos. São pessoas boas. São pessoas bondosas. São pessoas, irmãos, mas seguindo doutrinas de demônios. Irmãos, é muito sério isso, irmãos. Seguir doutrina de homens é perigoso, mas a dos demônios, né? Como a dos homens, na semana que vem, não dá tempo hoje, mas no Apocalipse, irmãos, tem uma igreja no Apocalipse que Jesus falou assim: eu tenho contra ti que tu leves a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. O que será, irmãos? Que
doutrina de Balaão, que está dentro da igreja. E qual é a doutrina dos nicolaítas? Será que não estão na nossa igreja também essas doutrinas? Isso é bom aprender. A semana que vem nós vamos falar delas, irmãos. A doutrina de Balaão e a doutrina, irmãos, dos nicolaítas. Para nós não seguir essa doutrina. Eu tenho contra ti que você tolera dentro da minha igreja a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, né? Então nós vamos aprender essa semana que vem, terça-feira que vem. Então, irmãos, frase que não pode ser dita. Cada um tem a sua doutrina. Isso não. Se você quiser ser igreja, você tem que ter a doutrina da Bíblia. O que é a doutrina falsa? São ensinamentos fundamentados na mente das pessoas, não na Bíblia, né? Então, se você tiver um conceito, até um conceito bíblico, né? Eu já tive alguns conceitos errados. Eu, como pastor, tive que corrigir algumas coisas, porque era ensinamento, não era erros doutrinários, mas era erros de textos bíblicos que a gente aprendeu de um jeito e estava errado. Então, mas quando você pregar, você pode correr o risco de alguém te repreender, falar: ó, isso aí não está certo. E você corrige. A gente tem que ter o melhor em corrigir, né? Agora, irmãos, você saber que uma coisa está errada e você seguir no erro por causa de pessoas, aí, irmãos, é diferente, né? Diferente. E erros de textos bíblicos é uma coisa. Agora, irmãos, erro doutrinário é outra coisa. Eu não posso pegar na minha mente e falar assim: eu acho que é assim, eu acho que deve ser assim. Isso, irmãos, é achismo. Nós não, irmãos. Nós seguimos a Bíblia, os fundamentos, nada mais, né? O apóstolo Paulo, irmãos, combateu muito os falsos ensinos, as falsas doutrinas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, irmãos. Quantos irmãos acham aí, ó? Falsa doutrina é aquela que se opõe às verdades fundamentais, irmãos, necessárias para a salvação, né? Então, o que é uma falsa doutrina? É aquela que se opõe às verdades fundamentais necessárias para a salvação, né? Então, essa é uma falsa doutrina, né? Eu, irmãos, tenho assim, implicado um pouco, estou meio com implicação, né? Porque eu, assim, via o adventismo de um jeito, hoje eu vejo de outro. Eu vejo eu vejo eles como uma seita muito perigosa, né? São exclusivistas, porque eles, irmãos, né? Eles falam: quem guarda o sábado tem o selo de Deus e é os fiéis. Quem não guarda o sábado tem o sinal da besta. E aí, irmãos, eles condenam todas as outras igrejas. Irmãos, esse exclusivismo, irmãos, é perigoso. Às vezes a gente não pensa, mas é perigoso, irmãos. É muito perigoso, né? E aí, irmãos, eles pegam, irmãos, né? E fundamenta, irmãos, em alguns versículos bíblicos, fora de texto, de contexto, né? Irmão, para o exclusivismo, só nós está salvo. Nós somos o remanescente. As outras igrejas são a besta do Apocalipse. Aí, irmãos, né? Leia aí, irmãos. Admira-me que tão depressa estejais desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transformar
seja anátema. Assim como já dissemos, e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, irmãos, evangelho só existe um. Se vir do céu e pregar outro evangelho, a Bíblia diz, seja anátema, maldito, né? Irmãos, outra doutrina falsa, irmãos, que tem se propagado muito nesses últimos tempos, doutrina falsa: todos os caminhos levam a Deus, né? E até crente não repete isso, né? E a Bíblia diz, o único caminho que leva a Deus é Jesus, irmãos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas a pessoa está numa religião totalmente, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos, mas está na Bíblia, isso aonde? Aonde está escrito isso? Não, Jesus falou, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa é a verdade bíblica. Agora, irmãos, doutrina falsa, todos os caminhos, todas as filosofias, todas as ideias, todos os pensamentos, todos levam a Deus. Não, provérbio, irmão, falou, tem muitos caminhos aos homens que parecem direito, mas o fim deles é a morte, a perdição eterna. Não é pelo fato de alguém falar de Jesus, de crer, não, é pelo fato de obedecer. Jesus falou, aqueles que me amam guardam a minha palavra. Vão ser pessoas fundamentadas. Quem ouve e não guarda vai ser semelhante a pessoas que estão construindo na areia, vão cair, o tempo vai derrubar eles. Então, por isso, irmãos, que eu coloquei isso no meu coração, só vai resistir nos últimos dias quem tiver fundamentado a sua vida na palavra de Deus. Põe aí, pastor Carlos, para nós. Pastor Carlos vai por ali, irmãos, as doutrinas da Assembleia de Deus, para nós encerrar. Pode falar. Provérbios 16, 25. Pode ler. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Da morte. Perdição. Né? Muitas pessoas, irmãos, estão indo para o abismo dentro de religião, dentro de igrejas. Irmãos. Muitas pessoas estão se perdendo aonde deveriam ser salvas, porque não estão, irmãos, fundamentadas, irmãos. Muitas doutrinas, conceitos, mas de homens, interessados em ganhar dinheiro, interessados, irmãos, em lucro, como a Bíblia. Paulo já previa, Paulo já combatia isso, mas nada de Bíblia, nada de fundamento, né? Então, o pastor Carlos vai colocar ali, irmãos, primeira doutrina, irmãos. Essa é a primeira. Cremos. O que é que nós cremos na Assembleia de Deus? Na inspiração divina, verbal, plena da Bíblia Sagrada. Única regra de fé, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, né? Então, essa é a primeira, né? A primeira, irmãos, doutrina do que cremos. Segunda, em um só Deus, eternamente, subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, de maneira especial aos seres humanos, por um ato sobrenatural, inédito, e não por um processo evolutivo. Então nós não cremos na evolução, nós cremos na criação. Então, aqui é o segundo. Esse aqui é doutrina, não, irmãos? Não está ligado a nada de costume. Isso aqui é doutrina fundamental. O que nós cremos? Cremos na Bíblia.
como única regra de fé e prática. Nós não cremos mais nada, só na Bíblia. Nós não cremos em tradição, nós não cremos em nada, em livro nenhum, a não ser, irmãos, na Bíblia. Né? Todos os livros têm que estar fundamentados aqui dentro. Se não tiver aqui, nós rejeitamos. Se nós ver alguma heresia, nós rejeitamos. Qualquer livro, né? Porque se não tiver aqui, nós, irmãos, não acreditamos. Segundo, é crer em um só Deus, subsistente em 3 pessoas. Não é 3 deuses, é um só Deus. Não fale que você tem 3 deuses. Não, a gente crê em um só Deus, como a Bíblia diz. Um só Deus, subsistente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? Terceiro, no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, e na sua morte vicária e expiatória, e em sua ressurreição corporal dentre os mortos, e na sua ascensão vitoriosa ao céu, como Salvador do mundo. Então nós cremos em Jesus como Deus, irmãos, como Deus. Não é, né, ter uma seita que pegou, construiu uma Bíblia e colocou Jesus, do texto de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Na Bíblia, irmãos, é com letra maiúscula. Eles colocaram com letra minúscula para dizer que Jesus é falso, que Jesus não é verdadeiro. Mas aqui, irmãos, nós cremos como doutrina: Jesus é Deus. Ele falou: eu e o Pai somos um. Né? Nós cremos, irmão, na sua morte, que Ele morreu para salvar a todos nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que vence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador e que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Né? Cremos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Né? Então, Ele está aqui conosco. Ele é o Deus, irmãos, que está aqui conosco, com nós. Ele é o Deus que está, irmãos, preparando a igreja para entregar, irmãos, né, a Cristo, e Cristo entregar ao Pai. Quinto, na pecaminosidade do homem, que é destituído da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar. Né? Então, se não crê em Jesus, não adianta fazer obra, não adianta ser bonzinho, não adianta fazer nada, irmão. Se não crê em Cristo e não seguir a Jesus, não será salvo. Sexto, na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atual do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Né? Então cremos que se uma pessoa não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele tem que ser uma nova pessoa. Ele tem que largar o mundo, largar o pecado. Se ele não largar o mundo, não largar o pecado, né? Aí, irmãos, nós não cremos. Porque se ele não nascer de novo, para nós, ele não está salvo. Né? Só vai ser salvo quem nascer de novo, para uma nova vida, um novo propósito, é servir a Deus, é ser fiel a Deus. Então, por isso nós diz, crente, irmãos, né, que anda em festa mundana, crente, irmãos, que anda, irmão, na promiscuidade, que anda no adultério, na prostituição, irmãos, pessoas, irmãos, que não largou o mundo, que não nasceu, a gente ora, que Deus possa, irmãos, fazer esse milagre, que eles nascer de novo,
mas se eles não nascerem, eles não podem ver o reino de Deus. 7. No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Cristo em nosso favor, né? Então cremos que estamos perdoados, né? Cremos na salvação, e isso, irmãos, é por um simples fato de nós crer em Jesus. Não é por nós guardar dia, não é por nós não comer pimenta, não é por nós não tomar café, não é por nós, irmãos, não, é por nós estamos salvos porque nós cremos em Jesus, irmãos. Nós cremos em Cristo, nós o seguimos, nós o obedecemos, nós o amamos de todo o nosso coração, e aí nós cremos que por isso estamos salvos. Aleluia, glória a Deus. Na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal, assembleia dos fiéis remidos de todos os lugares e chamados, né? E chamados por Deus, né? Então cremos na igreja, né? Com uma coluna, né? Com uma firmeza, não em igrejas, irmãos, criadas por pessoas, né? Não, nós cremos na igreja universal, na igreja, irmãos, como um corpo, uma igreja que Deus formou, irmãos, que não tem placa, não tem nome. Alguns, você vai ver alguns dizendo: a minha igreja é a igreja, não, a igreja de Jesus. Ela não tem nome, ela não tem um CNPJ, ela não tem, irmãos, a igreja de Jesus é um corpo, onde está inserido todos os salvos do mundo inteiro. E é isso que nós cremos. Nós não cremos a salvação só na Assembleia de Deus. Salvação em Cristo, pela fé em Jesus. Na atualidade, no batismo bíblico, efetuado por imersão em água, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não cremos, né, em outro tipo de batismo, né? Nós temos no batismo efetuado por imersão em água, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 10. Na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível, por obras do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhos de Jesus Cristo, né? Na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa. Pastor, mas não é possível viver nesse mundo sem pecado. Viver nesse mundo é possível. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo está conosco. A Bíblia diz: quem é de Deus não vive na prática do pecado. Aí se divide os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, irmãos, vivem na prática do pecado, porque o diabo, irmãos, é pecador desde o princípio. Agora os filhos de Deus não. Os filhos de Deus não vivem mais na prática do pecado. Eles saíram do pecado e se entregou para Jesus. Pode viver uma vida santa e irrepreensível, irmãos, né? Se por acaso, irmãos, cometer algum pecado, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que eles têm um advogado, e Jesus nos perdoa e nos purifica de todo pecado mediante ao nosso arrependimento, mas não viver mais na prática do pecado. Aqui, irmãos, né? Depois os irmãos, o horário já deu ali, não dá para ver tudo, né? No batismo no Espírito Santo, né? Nós cremos, né? Evidência de falarmos línguas estranhas, né? Isso é uma marca da Assembleia de Deus, né? Na atualidade dos dons espirituais, que os dons estão em evidência. Muitas pessoas dizem: não tem mais dom, não tem não. Nós temos na evidência, né? Na atualidade dos dons espirituais, distribuído à igreja, né? Para edificação, né? Não cremos, irmãos, em pessoas irresponsáveis, que não tem compromisso com a igreja, não tem comunhão com a igreja, né? Falar: tem dom, nós não acreditamos. Eu também não acredito. Mas dentro da igreja, na comunhão, né? Nessa distribuição, né? Nós acreditamos, porque os dons fazem parte da igreja, né? Então, nós acreditamos, né? De forma ordeira, de forma, irmãos, né? Cristocêntrica,
Aí nós acreditamos nos dons espirituais, né? Na segunda vinda de Cristo. Isso aqui também, irmãos, é um motivo não é de briga, mas de discordância de alguns, principalmente os cristãos reformados. Eles não creem no arrebatamento da igreja, né? Eles não acreditam. E também em algumas igrejas, né, que Jesus vai voltar, nós acreditamos que Jesus virá uma só vez, em duas fases. A primeira fase, ele virá, irmãos, de forma invisível. Ele virá só para a igreja. A igreja vai ser transladada, vai ser tirada deste mundo, num abrir, né, num piscar de olhos. Ela vai ser tirada do mundo, né? E depois ele vai vir a sua segunda fase, onde todo olho verá, né? Muitas denominações só creem na segunda, em uma vinda só, em uma só fase, para todo olho ver. Não crê no arrebatamento, mas nós, né, acreditamos, né, no arrebatamento. Jesus virá, tem os textos bíblicos fundamentados, né, e que Jesus virá em duas fases. A primeira, ele virá para a igreja, e a segunda, ele virá para todos. No comparecimento ante ao tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados, vamos prestar conta no tribunal de Cristo, tudo que nós fizemos, todas as palavras, nós cremos, né? Cremos também no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que ao final desta época estiveram vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e a vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos, né? Então, cremos no juízo final, cremos que Deus vai julgar todas as coisas, né? E que, né, os que serviram a Deus, eles vão ser salvos, e os que não serviram, como Jesus falou, os que creem serão salvos, e os que não creem serão condenados. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, né, entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, né? Então, não cremos, né, em outra união. Não cremos, só cremos na união de um homem e uma mulher, macho e fêmea, né? Então, qualquer outra associação, nós, irmãos, não cremos, né? Então, está aqui, né, nosso credo, né? Depois tiver alguém que tem aqui 5 cópias, se os irmãos quiserem, pegue, estude, né? Verifique os textos bíblicos, estude, né? E aí você vai estar fundamentado, irmãos. Essa aqui é a doutrina, não muda. Eu posso ir para qualquer lugar, posso ir para o Iraque, posso ir para a Coreia, posso ir para qualquer lugar do mundo. As doutrinas são imutáveis, elas não mudam, né? O costume é temporal, a doutrina não, ela é eterna, né? É até a vinda de Jesus. Amém, irmãos? Amém. E na semana que vem nós vamos estar falando sobre as doutrinas dos homens e as doutrinas, irmãos, dos demônios, que os demônios formalizou na mente dos homens, né? Que não são doutrinas meramente humanas, não, são doutrinas de demônios que estão tendo acesso à igreja, né, para ensinar, para formular, né, a sua própria teoria, né, levando as pessoas à perdição, levando as pessoas, irmãos, a uma perdição eterna, né, e onde as pessoas vão ser salvas e na verdade elas estão se perdendo com esses ensinamentos. Então nós vamos colocar de pé, nós vamos estar orando neste momento. Meu Deus, nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos guarde, meu Deus. Meu Deus, eu sei que estamos chegando, meu Pai, no final dos tempos, meu Deus. Estamos chegando, meu Pai, na última hora da igreja, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, eu sei, meu Deus, meu Pai, que é o nosso dever, meu Pai, combater contra as heresias, combater, meu Deus, contra os erros doutrinários, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, dever nosso, meu Deus, formar, meu Deus, o teu povo, meu Deus, para andar no teu caminho, meu Deus, para obedecer, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, que nós não viemos ficar, meu Deus, colocando na nossa cabeça o achismo, eu acho assim,
penso assim, não, meu Deus, mas que viemos, meu Deus, meu Pai, colocar os fundamentos da nossa vida, meu Deus, e saber, meu Pai, que esses fundamentos, meu Deus, meu Pai, são os fundamentos da fé cristã, meu Deus, meu Pai, nada além da tua palavra, meu Deus, nada além da tua palavra, filosofias, meu Deus, nós repreendemos, nós dizemos não, meu Deus, teorias humanas, nós falamos não, meu Deus, nós queremos a tua palavra, meu Deus, nós queremos nos alimentar, meu Deus, pela tua palavra. O Senhor diz: bem-aventurado aos que meditam na minha lei de dia e de noite. Ah, meu Deus, é esse desejo que nós temos, meu Deus, de amar, meu Deus, de comer a tua palavra cada dia, meu Deus, de nos alimentar com a tua palavra, para crescer, meu Pai, na graça, crescer no conhecimento, a Deus, a cada dia, meu Deus, livra-nos do engano, meu Deus, nesses últimos tempos, meu Deus, uma das marcas do fim dos tempos seria um engano, meu Deus, surgiria muitos falsos profetas, surgiria muitos enganadores, meu Deus, com teorias, meu Deus, que enganaria muitas pessoas, mas nessa noite, meu Deus, nós nos levantamos, meu Deus, para dizer, meu Deus, meu Pai, que há um evangelho verdadeiro, que há um evangelho, meu Deus, que muda, que transforma, faz as pessoas nascer de novo, largar o pecado, largar a perversidade, largar a imoralidade, meu Deus, e se converter ao Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, esse é o evangelho que transforma, o evangelho que muda, meu Deus, nessa noite, meu Deus, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor ajude a tua igreja, nesses últimos tempos, a se manter firme, a se manter fiel, meu Pai, na tua palavra, meu Pai. Assim eu oro, abençoando a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Faça com a sua mão. Amanhã temos aqui a tarde da bênção, e quinta-feira será o culto. Será culto normal, que ele vai fazer o culto da festa das irmãs, né? Ele é culto das irmãs, né? Não, é no outro. É no outro? Então será culto normal, irmãos. E sábado é o nosso congresso, os irmãos não se esqueçam. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Digam: amém.